Tudo certo? Tá aí. A gente tem uma história muito massa. E eu vou contar. Vai. Tá bom? Hoje é um dia bom, porque ontem foi sábado à noite, pode ser que tenha acontecido com alguém. A gente estava se conhecendo, já tinha uns 2 meses, se paquerando pelo WhatsApp. Para não ficar tão chato, a gente estava estreitando, a gente não tinha firmado nenhum namoro. Tipo assim, se fosse pessoalmente, a gente estaria ficando. E aí o que aconteceu? Tal, beijo, boa noite, não sei o que, beleza. Se despediu do WhatsApp. Eu fui para o aniversário da minha irmã, minhas primas estavam lá em casa. Eu fui contar para minha prima sobre você, aquela coisa toda, né? Falar a respeito. Eu fui mostrar o Face dele. De cara, quando eu abri o Face dele, tinha foto dele com uma garota tomando um drink no barzinho. Eu fiquei duplamente arrasada. Primeiro, por ele estar ali com a mulher. E segundo, de eu ir contar para minha prima sobre ele. E de cara, a gente dá de cara com aquela foto. Lembrando que a gente começou à distância, né? Ela morava em Vila Velha, em Vitória lá, Isso. e eu em Santos. A gente não tinha se visto ainda. Aí tentei dormir com aquela bucha, né? No dia seguinte de manhã, bom dia, alegria, como tudo bem. Ela veio falar comigo como se não tivesse nada, né? Aí eu segurei a onda. Fui pra garagem no carro, que não tinha ninguém. Gravei um áudio falando de como que você era legal, como que era bom conversar com você. Tava legal, eu mandei. Falei, isso aqui vai dar um choque nele. Cara, eu acho que eu vou largar tudo, toda a minha vida de pegaria, de sair do Tinder, e vou investir nessa mulher. E foi isso que aconteceu. Se vocês quiserem entrar no perfil dele e fuçar, vocês vão achar essa foto. Porque ele tinha 2 fotos com ela. Uma mais antiga, de quando a gente não estava se falando. Sim. Ou seja, eu ainda sabia que ela era um caso antigo. A gente teve uma conversa muito aberta, a gente foi aprofundando e você ficou com o que fazia mais sentido pra você. Eu. Sim, claro, estamos aqui. Mas vamos lá, gente. O assunto hoje é ex, né? É ex. A gente abriu com essa historinha, mas a gente vai falar de ex. Do estrago e das experiências que uma ex ou um ex traz pra dentro do relacionamento. Por exemplo, muito do Jal eu conheci através das experiências de ex-relacionamentos que ele me contava. Como foi a separação, o que aconteceu, como era a vida dele, como ele tratava a ex-esposa, como ele se relacionou com várias mulheres depois. Uma das coisas que fez você me enganar foi esse interesse, essa tranquilidade em querer entender meu antigo relacionamento. Parecia que você estava querendo fechar alguns buracos e algumas coisas que ficaram mal resolvidas. E eu achei isso muito interessante, porque naquele momento que eu vinha passando, de ficar com todo mundo, ninguém queria saber ninguém se importava comigo, as pessoas queriam ficar comigo. E você tinha um interesse diferente de se importar com o que eu estava sentindo, com o que eu tinha passado. Só tive essa tranquilidade porque eu não tinha ciúme. Esse lado de falar da ex para conhecer a história da outra pessoa é muito importante. Por exemplo, eu contei algumas histórias de ex. Eu entendi melhor a tua personalidade através dos caras que ela ficou no passado. Ela desenvolveu uma personalidade, uma defesa, um ataque dentro das relações. E cada perfil de cara que ela ficava, eu comecei a entender melhor o perfil dela. Porque às vezes isso é muito importante para você entender com quem você está convivendo. Por que tu ficou com esse perfil desse cara que não tem nada a ver com você, que tem né? Ele ficava indignado, vamos falar a verdade? Eu ficava bem puto mesmo, assim. Eu falei, cara, uma mulher como você ficar com um cara que te trata desse jeito, que faz isso com você, então aquilo me deixava agoniado. E eu queria entender o que tinha me levado. Exatamente, a emoção dela que tinha levado ela para essa situação. Também tive alguns relacionamentos que você entendeu que foram importantes na minha vida, justamente para me ajudar a começar a virar essa chavezinha. Sim. Ela conta de 2 caras que deram startzinho para ela tentar abrir e começar um novo relacionamento, porque não confiava, não acreditava mais em homens. E de momento nenhum eu tive ciúmes disso, foi interessante para mim. Caras parecidos até com o meu estilo até com o meu jeito de pensar e de viver. De caráter, caras assim. que tinham caráter, caras que tinham um certo... Parecido. Caras que tinham carinho também, Ninguém assim. é parecido com você, mano. Obrigado. Ninguém. A gente nunca viveu esse lance de ficar falando do ex, porque não conseguiu romper um ciclo lá do passado. Tem gente que fica falando do ex porque não se resolveu lá atrás. Exatamente. Ainda tem uma paixão, uma questão, um desejo, uma vontade, uma raiva, e fica muito presa a isso. O nosso ciclo passado estava todo encerrado. Zerado. E era uma vida nova. Zerado, Por isso que a gente conseguia conversar. Porque se você não consegue fazer isso,
Se você traz as mágoas, se você traz a paixão, aquela coisa toda do relacionamento mal resolvido, você contamina o seu relacionamento Você atual. tem que entrar no relacionamento zerado. Você não vai zerar as experiências, mas você tem que estar com elas resolvidas. Isso. Não é isso? Na Agora, mente e no coração. algumas coisas que a gente falou sobre ex, em alguns momentos prejudicaram a gente. Sim. Depois acabaram sendo boas, mas tem algumas coisas que quando você está conversando sobre ex, seria muito bom você tomar cuidado. Eu errei umas 2, 3 vezes feio em relação a falar de ex, assim, que esclareceu e foi libertador também. Né? Pode ficar à vontade. Não, fala você. Não. Fala você. Não, fala você. Vamos lá. Uma vez a gente estava indo passear com a família, No os fim de semana. filhos, no fim de semana. E eu, gente, como vocês já sabem, não sou uma beleza de dona de casa. Aí eu passei uns 2 dias antes cortando vinagrete, preparando farofa, o que ia levar, o que não ia. Então, assim, pra mim aquilo era uma super produção. Sim. Mas para qualquer outra pessoa aquilo era uma bagunça, entendeu? Mas eu fiquei lá fazendo e fazendo. E aí, assim, ele veio com alguns comentários durante e depois que, tipo assim, a ex dele era super organizada, que não faltava nada, que tudo era arrumadinho. Cara, e aí eu me senti o cocô do cavalo bandido. Não dá pra fazer isso, cara. Foi um vacilo gigante, assim. Foi claro pra mim, eu falei, nossa, que vacilo. E aí a gente nem falou a respeito. Eu fiquei com aquilo, mas assim, não foi nenhuma mágoa que não fosse ser curada. Eu entendi que a intenção dele não era ruim, só que depois disso ele mudou. Ele nunca foi de fazer cobranças em relação à casa, mas a partir desse dia ele ficou ainda mais tranquilo. Não dá pra entrar nesse nível de comparação. Você destrói o outro ser humano e você destrói o teu relacionamento e o teu casamento. Olha só, ele fez uma comparação, tipo, mostrando que em algum ponto a outra era melhor que eu. Na minha cabeça é isso, Sim. tá? Agora tem um tipo de comparação cruel também, que é a seguinte: quando você compara algo de ruim com algo de ruim que a outra pessoa antes fazia. Eu já fiz isso com você. Já, isso foi muito ruim pra mim. Eu falei isso uma vez, né? Putz, é igualzinho o outro, ou você tá fazendo a mesma coisa, esqueceu Nem disso, lembrava né? disso. Pois Nossa, isso dói Eu fiz demais, isso. porque ela me confundiu com um cara que realmente... eu não confundi, né? Eu Confundiu, comparei. Você comparou com um cara que realmente, e de alguma forma, pelo histórico... Era assim... Não tem Desculpa, nada a ver Delícia. comigo. Não tinha nada a ver com ele. Eu falei isso no momento de raiva pra agredir. Faltou sabedoria da minha parte, faltou sensibilidade da minha parte. Foi horrível, ninguém deve fazer isso, nem homem, nem mulher. Foi tenso, eu me arrependo muito.